Quando a Bíblia fala em Gálatas sobre frutos do Espírito, o verbo está no singular, o verbo é. Logo, o fruto do Espírito é o amor, e as demais coisas são atributos desse amor: paz, longanimidade, bondade. Mas em 1 Coríntios capítulo 13, relata os atributos do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Há dois extremos: as pessoas que vivem ainda sob um regime legalista, do tipo, não faz isso, não faz aquilo, e também aqueles que pensam que o fato da graça ter pago por tudo, então acham que podem sair por aí cometendo pecados. Paulo já disse aos Gálatas quando queriam abusar da nova aliança: para a liberdade Cristo nos libertou. Não usem sua liberdade para as inclinações da carne. Em Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo nos diz: continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É nisso que temos que focar. Se já morri para o pecado, por que vou continuar a pecar? Aquilo que faço se torna uma reação daquilo que Jesus fez na cruz. Se nossas atitudes são motivadas pelo Espírito Santo, elas sempre serão motivadas pelo amor, porque foi Ele que colocou o amor de Deus no nosso coração. Mas se as virtudes que temos não são enraizadas e motivadas pelo amor através do Espírito Santo, tudo vai nos levar à justiça própria. É o que Paulo fala sobre o amor, que podemos dar tudo o que temos aos pobres e ainda entregar nosso corpo para ser queimado. Mas se não tivermos o amor ágape, de nada valerá. E isso pode se tornar perigoso. Coisas que são boas podem se tornar ruins. Há boas obras e obras mortas. Nós somos benfeitorias de Deus, criados para boas obras, as quais Deus já preparou para nós de antemão. Muitas pessoas têm obras, e mesmo parecendo boas obras, são obras mortas, porque não estão enraizadas no Espírito. Muito ouvimos sobre Marta e Maria. Marta se ocupou fazendo um lanche para Jesus, mesmo ele não pedindo, e Maria sentou aos pés dele para o ouvir. Logo nos foi dito: há pessoas que são como Marta e outras como Maria. Na verdade, temos que ser como as duas. Não há nada de errado em fazer um lanche para Jesus. Ela só fez com a motivação errada, no momento errado, a coisa correta. Jesus precisava comer, mas naquele momento ela estava fora do equilíbrio. Muitos dizem: eu sou como Marta, tenho que servir, não tenho muito tempo para aprender. Entende? Tudo precisa ser equilibrado. Temos que ser fracos, demonstrando a total dependência de Deus. Mas se somente somos fracos, sem ser dependentes dele, então ficamos perdidos. Logo, eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas eu dependo de Deus, como se tudo dependesse dele. Temos que trabalhar muito, porque as pessoas dependem de nós, e ao fazer isso, entendemos que confiamos em Deus, em tudo que fizemos. Logo, equilibramos nossas fraquezas com a dependência em Deus. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreva no canal e compartilha com mais pessoas. Um grande abraço!